Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Você sabe que na área da saúde há o tratamento multidisciplinar. E hoje em dia, as clínicas de diversas áreas estão cada vez trazendo especialista dentro de uma área. E hoje eu vou entrevistar o Guilherme de Menezes, fisioterapeuta, aonde a clínica dele tem várias especialidades que no todo tratam a pessoa. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui e é um prazer também falar sobre esse assunto da parte multidisciplinar da fisioterapia, aonde tem todo o tratamento que aquele paciente precisa, desde um pós-trauma, desde uma parte de recuperação e ainda mais agora na pandemia, que as pessoas ficaram muito sedentárias. Então, prazer estar contigo falando e ainda mais no Fala Doctor. Prazer, Douglas. Para mim é um prazer estar aqui falando contigo hoje, falando com o pessoal de casa, né, sobre um tema tão importante que é a saúde na pandemia e apresentando também os nossos serviços, como a gente pode ajudar as pessoas a terem vidas mais saudáveis, né, nesse momento, nessa retomada dos locais de atividade física, nessa retomada do movimento humano em si. Sim, claro. Pelo isolamento que a gente acabou tendo na pandemia. É uma satisfação hoje estar aqui em meu nome, em nome da clínica, em nome da CAF. Coisa boa. E espero que a gente tenha uma conversa muito agradável. E com certeza vamos ter. E até mesmo eu quero saber o seguinte, o que vocês estão fazendo lá? Como que é essa estrutura que vocês... ele vem por uma indicação, ele passa por uma avaliação de vocês, e aí depois segue os tratamentos, como que é? Exato. A CAF, na verdade, é um centro de atendimento em fisioterapia integrada. O nosso foco é trazer essa integralidade entre as áreas do exercício físico, da fisioterapia, e temos o Pilates como os pilares do nosso trabalho, né? Uhum. Me fala mais sobre o Pilates. O Pilates, na verdade, assim, sempre quando uma pessoa nos procura, a gente tem uma avaliação que a gente chama de uma avaliação integrada, onde a gente faz uma anamnese inicial, conversa com a pessoa, entende o momento que a pessoa está em relação ao movimento, né? Como o estilo de vida também, né? Hábitos alimentares, relacionado ao sono, ao nível de estresse, entende esse contexto de estilo de vida. A partir daí a gente faz uma análise de movimento, que é muito importante também, analisar individualmente o movimento de cada pessoa e ver a necessidade, né, em qual área dessa integralidade ela se encaixa. Dentro de um contexto doloroso, dentro de uma área de estabilização ou já dentro do movimento, dentro do exercício, né? Uhum. Então, como a gente tem essa integralidade e esses pilares, a gente entende como a pessoa chega até a gente e consegue canalizar, direcionar de uma melhor forma para a necessidade que ela está apresentando, né? Uhum. A gente tem, hoje em dia, 10 profissionais trabalhando conosco, 5 profissionais trabalhando na área específica do exercício, 5 profissionais trabalhando na área da fisioterapia. Dentre a fisioterapia, o Pilates, né? Falasse no Pilates que hoje em dia não é, antigamente era muito procurado, a gente via muita procura associado à coluna, né? Tratamentos da coluna. Hoje a gente já tem muitos estudos voltados para qualidade de movimento, voltado para abertura de cadeias musculares, né? O Pilates com certeza é uma das ferramentas que a gente utiliza muito dentro do nosso cenário, dentro da reabilitação e dentro da qualidade de vida, né? Uhum. A gente preza por esse princípio de qualidade de vida. O Pilates é uma ferramenta muito importante lá dentro da CAF também. Ele trabalha muito a parte muscular? Muito a parte muscular em músculos profundos, músculos estabilizadores, a gente chama músculos estabilizadores globais, né? Ou seja, abdominais, da região lombar, região escapular, para desordens de membro superior, né? Então, o Pilates tem essa finalidade, vamos dizer assim, estabilizatória como um ponto zero, um ponto marco da metodologia, né? Certo. E aí, então, essa pessoa ela é destinada a, vamos chamar de exercícios? Exato. Vamos colocar como exercícios, né? A metodologia ela é bem vasta, né? Desde dos aparelhos quanto da metodologia no solo. Então, dependendo da necessidade da pessoa, né, que nos procura, a gente consegue adequar melhor esse caminho, né? Uma pessoa que precise de firmar mais a musculatura, tonicidade, vai para qual lado? Exatamente. Agora com a pandemia, a gente teve esse problema de saúde pública
que é o sedentarismo aumentado, e automaticamente... E a obesidade, consequentemente. E a obesidade entrando também por esse caminho, né? Então a gente viu que as pessoas perderam muito tônus muscular. Não só o tônus superficial, mais visível, né? Mas tônus da musculatura profunda. Então essa estabilidade, essa força profunda abdominal, que nos traz a postura, que nos traz uma organização até mesmo mecânica, na metodologia do Pilates ela é bem empregada e com uma resolutividade muito boa, muito interessante. Olha só, e jovens? A gente trabalha muito com desportistas amadores. Olha. Apesar de apoiar o esporte profissional, né, com o Inter de Santa Maria. Jovem para e o esporte amador agora na cidade, o que vem acontecendo até interessante a gente comentar sobre isso. As pessoas depois da pandemia, como a gente está comentando, começaram a se movimentar mais, buscaram centros de movimento, de exercício, atividade física, e alguns procuram até mesmo o vôlei, o futebol, o basquete, a corrida que está muito em alto, a bike que está muito em alta hoje em dia, mas de certa forma, vamos dizer assim, desorganizado. E aí isso causa automaticamente uma sobrecarga articular, uma sobrecarga muscular, consequentemente dor e algumas lesões. A gente vem encontrando na prática clínica agora, no início desse ano, essa variável de dor, de desconforto muscular, desconforto articular, em decorrência do período parado e a não organização para a retomada da atividade física, né? Então a gente encontra muito em desportistas amadores do futebol, né, que não fazem um aquecimento, já vão para aquele futebol, já dá um chute forte na bola, sente a musculatura abrir, né, que é o famoso estiramento muscular, e nos procuram. Não somente do futebol, né, amador, mas do vôlei, que está muito em alta, da corrida, que está muito em alta também. Então a gente sempre ressalta, né, essa importância de uma avaliação inicial para a retomada da atividade física, uma boa avaliação com profissionais da educação física, para conseguir organizar essa periodização para chegar num nível de esportividade com mais segurança, né? E no caso, a nutrição, né? A dieta, essa pessoa quando ela vem obesa, ela vai passar também por uma nutricionista, certo? A gente tem parceiros, muitos parceiros de outras áreas. A gente trabalha especificamente em loco na CAF com fisioterapia e o exercício, mas temos parceiros da cardiologia, médicos parceiros da cardiologia, temos parceiros da traumatologia e da nutrição. São pilares que a gente tem como conseguir direcionar. Dá um suporte, né? Dá um suporte muito grande para a gente, né? Retomando essa questão da pandemia, né? Estudos estão comprovando que pessoas que tiveram o Covid e pessoas que apresentaram um quadro mais evoluído, que foram hospitalizados, até mesmo entubados, tendem a ter algumas alterações coronarianas. Então, sempre quando a gente vai voltar para a atividade física, é extremamente importante a busca de um profissional da cardiologia para fazer os exames, o eletrocardiograma, um eco, exatamente. Uma esteira para a gente conseguir identificar como está essa questão coronariana desses pacientes, né? Até mesmo semana passada eu fiz esses exames, eu faço todos os anos, que é bom. Tá tudo certinho. Também. Tudo certinho. Coisa boa. Que maravilha. Mas isso é importante mesmo, tu tá falando, porque até a responsabilidade também é de vocês. Exato, exatamente. E essa questão multidisciplinar e cada vez maior é para também dividir fardos. Dividir fardos, perfeito. Porque uma pessoa chega na CAF e precisa de um assessoramento de um outro profissional e se não fizer, pode acontecer, né? Pode acontecer até um óbito ali, exatamente. Um problema cardíaco ou de outra... Exato. A gente assegura muito dessa segurança, né? Sim, em ter esses profissionais à nossa volta, que são profissionais muito competentes e consegue direcionar com uma facilidade até para o paciente não precisar sair, ir para um outro lugar e não ter de repente um médico referência, né? A gente já consegue direcionar. Temos bons médicos, graças a Deus, ao nosso lado, grandes parceiros. E falasse na nutrição, né? Grandes nutricionistas, temos 2 nutricionistas bem amigos e próximos, né? Que a gente consegue fazer um trabalho juntamente com o exercício físico, identificar, vamos dizer, alguns maus hábitos, vamos dizer assim, relacionados à alimentação e nessa retomada do exercício conseguir melhorar de forma bem gradativa essa mudança, né, alimentar para o bem, para a melhoria. Claro.
Sobre a evolução da fisioterapia em termos de tratamento e voltado muito para os exercícios, o que vem hoje de ser mais atual na fisioterapia? Na fisioterapia a gente identifica, juntamente com os estudos mais atuais, relacionado a um movimento. A gente recebe muito dos pacientes que, principalmente de desordem de coluna, os exames da imagem, né? Chegam exames da imagem para a gente, a gente observa que a pessoa está muito linkada ao que aquele exame apresenta, né? Uma hérnia discal, e vê aquela hérnia discal como grande problema, né? Mas a gente coloca aquela pessoa para se movimentar, para fazer algum movimento motor, e observa que ela tem uma boa qualidade de movimento. E sim, a gente tem um exame complementar de imagem com uma herniação, mas durante o movimento ela se movimenta corretamente. Então, para a gente é mais importante como que aquela pessoa se movimenta, como ela apresenta o movimento motor, a qualidade do movimento dela, não necessariamente observa o exame e classifica a nossa evolução em cima do exame, né? Mas sim em cima do movimento, que para a gente ela é mais específica e mais pontual. Então, a gente, primeiro momento, faz essa análise do movimento, observa quais são as necessidades daquela pessoa, né? Onde ela apresenta maior limitação, onde ela apresenta maior rigidez articular ou até mesmo muscular, e a partir daí a gente consegue elaborar um plano de trabalho, né? Dentro das necessidades, mobilizando, trabalhando a parte de estabilização e, consequentemente, depois a força, né? Então, a primeiro momento, observar o movimento da pessoa para a fisioterapia, na atualidade, é o mais importante. Ver como ela se movimenta e, a partir dali, fazer um plano de trabalho organizado para ela especificamente, né? E a tecnologia agregada a isso? A gente tem equipamentos bem interessantes na CAF, voltados para tanto a avaliação de força muscular, muito linkado a desordens, principalmente articulares. Hoje em dia a gente observa que desordens condrais, vamos dizer, cartilaginosas, as artroses, né, estão muito linkadas a déficit de força. Então a gente trabalha com a dinamometria, que é um aparelho que quantifica essa produção de força em membros inferiores, tanto em quadríceps quanto em isquiotibiais. A gente consegue analisar esse equilíbrio muscular daquela articulação que está com desgaste cartilaginoso e ali fazer um trabalho de priorização de força para melhorar aquela articulação. É uma das ferramentas que a gente tem dentro da CAF. Além dela, a gente tem a termografia, que é uma análise através de uma câmera infravermelho. A gente consegue observar, fazer fotos dessa pessoa, frontal, lateral, posterior, e observar como é que está se comportando, vamos dizer, o mapeamento corporal em áreas de maior calor e áreas de menor calor. Dentro da literatura, áreas com maior calor estão associadas a processos mais, vamos dizer assim, inflamatórios ou até mesmo movimentos mais repetitivos. E áreas de menor calor, uma maior sobrecarga muscular, uma diminuição de mobilidade naquela região. Então são facilitadores, vamos dizer assim, que nos auxiliam nesse diagnóstico clínico, na nossa avaliação especificamente, e vieram para somar muito dentro da medicina. Né? Dentro do tratamento, de cada um. A gente consegue fazer o pré, né? Fazer o trabalho, observar novamente o resultado desse trabalho que foi elaborado, né? Sim. Com dados quantitativos, né? Que hoje em dia é o que nos norteia e que tem realmente a efetividade. Muito bem, olha só. Interessante. Que informação que estão recebendo aí, hein? Estão gostando? Eu estou gostando muito. Então, um breve intervalo e até daqui a pouco. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida.
Então voltamos a esse segundo bloco e nós estávamos falando sobre clínicas de fisioterapia que dentro dela existem especialidades diferentes para se tratar. E o Guilherme, fisioterapeuta, falou de vários, falou de diagnóstico, falou de tratamento, falou de tecnologia, né? Então agora, o que se espera para o futuro, né? O que se espera para o futuro e que a fisioterapia ela possa alcançar mais o número de pessoas que se conscientize que a fisioterapia ela pode ser algo que tem uma cura, uma cura que não vai precisar de muito tempo, mas também tem pessoas que vão precisar dela eternamente. Perfeito. Certo? Perfeito. É por aí o caminho, não é? Exatamente. Dentro dos últimos 20 anos, a fisioterapia ela evoluiu muito, né? Muito linkando o que tu falasse agora em relação à prevenção, né? Uhum. As pessoas têm procurado, antes de sentir dor, antes de estar com alguma patologia já mais cronificada, procurado a fisioterapia como método preventivo. Uhum. Isso melhorou muito a qualidade de vida das pessoas em relação à reabilitação e não cronificar essa dor, não cronificar essa lesão. Então, acho que o futuro da fisioterapia que a gente vem encontrando, vem lendo, vem estudando, é basicamente isso, né? É trabalhar a prevenção, cuidando sempre do estilo de vida, né? Uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, qualidade do sono, as linhas de hidratação, o movimento, né? A gente sabe que o sedentarismo hoje está em níveis muito preocupantes. Desde a infância, né? Desde a infância, né? E com esse mal que nos assombrou e vem nos assombrando, que é a pandemia, cada vez mais, né? Então, acredito que o nosso futuro em relação à fisioterapia é a prevenção, a promoção da saúde, né? É isso aí. E cada vez menos deixar cronificar os casos, deixar cronificar as patologias e a gente atuar um pouquinho antes, né, delas acontecerem. Sim. E legal é o trabalho de você junto com educadores físicos, né? Porque é um dinamismo. O corpo é movimento. E se o corpo é movimento, é o fisioterapeuta, é o educador físico, né, que estão juntos ali e junto à tecnologia. E hoje a gente tem diversas áreas com especialidades, parecem microespecialidades, né? Verdade. Na Traumato, por exemplo, tu já tem microespecialidades. Exato. Né? É só do calcanhar, é só de um dedinho. Uhum. E vocês também já são assim? A gente tem, dentro do setor da fisioterapia, especificamente, uma área setorizada em técnicas. É bem interessante, assim. Uhum. A gente tem um osteopata que trabalha principalmente com algumas questões de terapia manual, um profissional que trabalha especificamente com liberação miofascial, com trabalho de massagem, com terapias corporais através das mãos também, e uma área de cinesiologia, uma área de movimento. Sim. Que transfere muito esse paciente que está saindo da reabilitação e adentrando para o movimento junto do exercício físico. Lá na CAF a gente tem esse cuidado, né, da pessoa sair da transição da reabilitação para o movimento através da nossa comunicação. A gente tem um software de comunicação entre as áreas, então sim, claro. Essa transição ela é feita de forma bem natural e com muito cuidado, né? Então, saindo da reabilitação, ela já encontra uma fase de pró-habilitação através dos profissionais da educação física, né? Se mantém em movimento e, claro, precisando de algum serviço, ela retorna para alguma liberação miofascial, uma manutenção, né? Mas ela segue no movimento de uma forma segura, de uma forma bem equilibrada, né? Com uma dosagem ideal e uma graduação de forma bem segura e bem organizada, assim. Isso para a gente nos traz segurança, nos traz bastante confiança em o nosso trabalho ter uma resolutividade. Sim. E disfunção temporomandibular também? Também muito a gente encontrou agora, principalmente nessa retomada agora do movimento, né? Claro. Pessoas com essas síndromes, disfunções em ATM, voltadas a níveis de estresse, claro. Voltada a essa demanda especificamente de muito tempo. Musculatura muito rígida. Muito rígida, trabalhando em home office, né? Sim. Então, é uma demanda que tem chego para a gente com bastante... E tem aumentado bastante. Com bastante frequência. Exatamente. Com bastante frequência. A gente na clínica lá, a gente está tratando muitos
de disfunção temporomandibular e também com muito desgaste dentário, chegando até um bruxismo, né? Chegando àquela cronicidade. E é importante essa questão de também ter o fisioterapeuta para que possa até fazer as liberações, né? Exato. As liberações em ATM tem estudos comprovando a resolutividade que ela traz, né? Claro que um trabalho, mais uma vez falando, né? Integral, né? Cada um ajudando na sua área, e a fisioterapia com bons resultados, né? Em disfunções em ATM. Que bacana, olha só, viu, pessoal? Então, essa questão da prevenção que a gente estava comentando, primeiro, as pessoas elas têm que começar a ter sempre a consciência da prevenção. Gasta menos. Exato. Vive mais. Vive mais. Com mais qualidade de vida, com bem-estar. Mas isso, a pessoa tem que começar a se dar conta de que o corpo envelhece. Exato. Tá? E só que é o seguinte, o corpo envelhece e se ele fica estático, é pior. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque as células, elas têm que também ser estimuladas. E eu acredito que é dessa forma também que vocês veem que a situação ela tem que estar sempre sendo estimulada. Então, sempre. É um músculo, né, sendo exercitado, é o cérebro, né, o cérebro da gente tem que ser. Então, eu acredito que dentro da área da saúde, todas as áreas veem isso, que a gente tem que ter essa parte de precaução. Precaução. E vocês têm algum... qual é a questão preventiva que vocês colocam para os pacientes? Especificamente o movimento. A gente, quando a pessoa chega na clínica... Vocês dão orientações em casa? Orientações. Mantém uma chamada periódica para ver como é que está? O grande objetivo é trazer essa mudança comportamental quando a pessoa chega até a clínica, seja ela uma pessoa que esteja sedentária ou com alguma dor, com alguma patologia, é que ela permaneça em movimento, especificamente conosco. A gente quer essa pessoa conosco, para a gente conseguir cuidar dela da melhor forma, mas se não conosco, que permaneça em movimento. O movimento é a prevenção, então a gente sempre orienta exercícios para realizar em casa durante o tratamento, associado ao tratamento, e a continuidade dentro do setor do Pilates, dentro do setor do movimento, que é o exercício físico dentro da clínica, ou uma atividade corriqueira que ela gosta de fazer, num ambiente mais externo, enfim, mas sempre em movimento. Falasse bem, eu acho que o nosso corpo foi feito para o movimento, e essa é o grande mal do século que eu venho encontrando nos estudos, é o sedentarismo, é a diminuição do movimento e as patologias crônicas associadas, né? Exatamente. Se nós fizermos uma comparação, na época das cavernas, o homem tinha que se movimentar mesmo, até mesmo para fugir das feras, né? Feras. E hoje nós temos tudo dentro de uma casa, né? Fugindo de uma ferinha que a gente não consegue nem enxergar. E com isso a gente não se movimenta. É verdade. Por isso tem que tomar uma atitude de pelo menos se movimentar em casa, uma esteira. É que agora já está começando a melhorar. Porque na primeira fase, 2020, não podia sair de casa, não tinha como. Acredito que vocês tenham feito também orientações online, né? Para que aquela pessoa se mantivesse em movimento dentro de casa, ou fazendo um alongamento, e até em alongamento. Gostaria que tu falasse a respeito do alongamento, a importância do alongamento todo dia. Perfeito. Não, o alongamento, falasse em relação aos exercícios em casa, né? No momento que deu a paralisação dos locais de saúde, o mundo virtual se abriu, né? Quem não estava ainda inserido teve que ser inserido rapidamente, e a gente conseguiu realizar esses trabalhos, né, com vídeos, com orientações, iniciando com alguns movimentos motores e o alongamento sempre associado. A gente sabe que muitas das pessoas que estão nos assistindo ainda estão em home office, algumas pessoas, né? E a postura do ficar em home office normalmente assentado, ou seja, a gente tem uma diminuição da cadeia anterior, nessa cadeia anterior do tronco. Sim. Então eu tenho um fechamento dessa cadeia e uma abertura da cadeia posterior. Imagina. Então esse desequilíbrio entre cadeias musculares também são causadores de dores, né? As pessoas têm muita dor e queixa de dor na região de trapézio, na região cervical, né? E se a gente introduzir pequenos alongamentos durante a hora de trabalho,
no início da manhã, no final do turno, eu já consigo reduzir essas dores com exercícios terapêuticos. A gente transfere muito para os pacientes essas questões, né? Mas o alongamento tem sim uma efetividade muito grande, principalmente agora, né? Em relação a esses desequilíbrios de tensões musculares, né? Tanto em cadeia anterior e quanto na cadeia posterior. Então, extremamente importante procurar um profissional. Quem esteja sentindo esse desconforto em relação à carga tensional, procurar um profissional da saúde especificamente para cuidar dessas questões de encurtamento muscular através do alongamento, né, dos alongamentos específicos. Então me fez lembrar agora falando, né, questão postural, né, a postura. Muitas pessoas ainda não têm uma postura correta, né? E aí eu me lembro do professor que batia com uma varinha quando se estava na escola. Sim. E aí tu tinha que ficar assim, ó. E daí qualquer coisa vinha ele com uma régua ou uma varinha, tacava. Já dava um susto. Exatamente, é postura. Postura. Né? É postura. Não, claro. E se não tiver rigidez na musculatura abdominal, piora. Piora a situação. Porque ele ajuda no suporte da coluna. Exatamente, correto? exatamente. Isso, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dor de coluna porque também até tem uma barriguinha mais, né, avançada. Exato. Anatomicamente, né, o fato de a gente manter essa postura mais fechada, as escápulas elas fazem uma abdução e as pessoas têm bastante dor associada na cervical. Explica para o pessoal o que é abdução e adução. Abdução é quando as escápulas, a gente está falando das escápulas, isso, né? Elas abrem e a musculatura toda que está inserida nessa escápula, que está aberta, ela causa tensionamento na região cervical, onde tem as origens e as inserções dos músculos, né, onde eles estão conectados nas escápulas. Então, eu tenho uma postura inadequada, um defechamento, um encurtamento desses músculos anteriores, as escápulas elas abrem e esses músculos ali atrás tensionam. E aí vem as mialgias, né, as dores musculares. Exatamente. Então, extremamente importante. E que acontece muito, né? E está cada vez aumentando mais. Cada vez aumentando mais, né? Pelo descuido, né? Pelo descuido. Exatamente. Mas olha só, Guilherme, que coisa bacana o que tu está falando aí. Bom. Falando para quem está nos assistindo. E infelizmente já está acabando a nossa entrevista, mas eu sempre peço para que deixe uma mensagem para esse pessoal que está aí, já assistiram o nosso primeiro bloco, né? Sentaram, estão com uma pipoquinha Então, diga uma mensagem. Perfeito. Primeiramente agradecer vocês estarem nos assistindo, né, e fazer essa orientação, na verdade, né. Você que está um tempo sedentário, comece a se movimentar, procure profissionais adequados para essa retomada ao exercício, ao movimento, né. Extremamente importante a gente trazer a qualidade de vida para essa fase que a gente está vivendo, né. A gente está começando agora uma estação muito boa para o movimento, que é a primavera, iniciando agora, né? Então, fiquem com esse estímulo de movimento, de uma vida mais saudável. A gente está aqui para ajudar também, né? E esperamos vocês nesse movimento, ajudando nessa qualidade de vida, tá bem? Olha aí, ó. Pessoal, no próximo programa eu vou trazer um educador físico. Aí vai ser movimento. Aí vocês vão ter que sair da cadeira ou sair do sofá, porque vocês vão ter que fazer movimento, certo? Então eu agradeço demais a ti, Guilherme. Muito obrigado, agradeço Douglas. a você que está nos assistindo aí e também estão colaborando com situações até de colocações de outros assuntos, referente, claro, à saúde, e isso é muito bacana. Outra coisa, vão lá nas páginas, vão na página do YouTube, vão na página do Facebook, do Instagram, curtam lá, sigam, também no YouTube, da TV Santa Maria, que olha, hoje o Fala Doctor está no mundo todo. Com a internet, não tem onde não está, não é? No mundo todo. Certo? Obrigado. Obrigado. E para você, uma excelente noite.